Meus amigos, o primeiro jogo da seleção brasileira já aconteceu e, infelizmente, a gente tem muita coisa para tratar nesse vídeo, mas, primeiramente, eu gostaria de dizer que o empate desse jogo de estreia da seleção brasileira foi bom, mas foi bom só para nossa seleção brasileira, a seleção que tem 5 estrelas no peito, que tem um histórico de mostrar um futebol bonito, um futebol bem jogado, que demonstra sempre chegar para disputar as cabeças, acabou empatando o primeiro jogo, né, nessa Copa do Mundo. No entanto, é óbvio que nós sabíamos, e eu deixei aqui muito claro no vídeo anterior deste canal aqui, inclusive se você não viu, é legal você dar uma olhada lá, porque eu falo sobre a seleção de Marrocos, eu falo sobre a importância da seleção brasileira não perder a bola no meio campo, e infelizmente nós fomos dominados durante certa parte do jogo e infelizmente acabamos aí, ou felizmente, porque essa é a impressão que eu tenho, de que felizmente o jogo acabou empatado. Muito possivelmente Marrocos, se tivesse feito o primeiro gol, nós teríamos perdido a estreia. E eu não gravei um vídeo ontem, por quê? Porque eu estava extremamente concentrado no jogo, né? Eu estava assistindo, inclusive eu estava assistindo com meus familiares, né? Com familiares da minha esposa, e durante o jogo inteiro eu falei sobre as disputas no meio campo, e a seleção brasileira não estava apta para jogar contra a seleção de Marrocos. Infelizmente, eu acho que o técnico Carlo Ancelotti demorou para fazer as substituições. O Igor Thiago, apesar de toda a história, apesar de toda o que ele mostrou, inclusive eu concordei com a convocação dele, eu acho que foi uma convocação muito boa. Ele não funcionou durante o jogo inteiro, ele não funcionou para fazer o que ele foi colocado para fazer, que era a pressão alta de Marrocos. Ele não conseguiu fazer o pivô, ele não conseguiu girar, ele não conseguiu dar opções, ele não conseguiu a finalização em que o Vinícius Júnior coloca uma bola na cabeça dele, e ele não alcança. Então, as funções que um centroavante precisa ter, que é chegada forte na área, a pressão alta que o Ancelotti estava desejando que o Igor Thiago fizesse, não funcionou. Então nós tínhamos um jogador a menos, tinha um cara que estava lá no ataque, andando em campo, a pressão não funcionava, Marrocos conseguia girar a bola na zaga muito bem, o Igor Thiago não conseguiu em nenhum momento fazer pressão, exceto em algumas ocasiões, pressionando o goleiro Bono, que para mim assim não justificou nada, tá? Tivemos também uma partida tenebrosa do Lucas Paquetá, errou tudo que tentou dentro de campo, não conseguia dar jogadas, não conseguia dar dinâmica para o meio campo, que é o que o Lucas Paquetá costuma fazer nos clubes em que ele joga. Então é um cara que na prática, na teoria, na verdade, deveria ser o cara do toque de bola, da recuperação pós-perda, e nós não tivemos isso. Outro jogador que foi muito mal foi o Casemiro. Casemiro, que é um dos melhores, quiçá o melhor volante que nós temos na seleção brasileira nos últimos 5, 6, nos últimos 10 anos, pode colocar aí. Ele não conseguiu incomodar o meio-campo do time do Marrocos, da seleção do Marrocos. Ele não tinha força nas divididas, ele não tinha combate físico, ele não fez uma falta para impedir o avanço da seleção do Marrocos, que eu deixei claro aqui neste canal que a seleção não podia tomar bola nas costas, e o que mais aconteceu o jogo inteiro? Bola nas costas. Era bola nas costas do Ibañez, era bola nas costas do Paquetá, era bola nas costas do Casemiro. Inclusive Casemiro e quem que é? E o Ibañez tomaram cartões amarelos e foram substituídos, e não foram substituídos porque estavam mal dentro de campo. Pelo que deu a entender, eles foram substituídos porque eles estavam amarelados. O Ancelotti demorou uma vida para substituir o Igor Thiago. Cara, ele foi colocar o
querido Matheus Cunha no segundo tempo, quase meia hora depois. E não, cara, você não. As pessoas vão falar, não, porque não pode, para não queimar o jogador. Irmão, você tá jogando uma Copa do Mundo, você precisa marcar pontos. Esse é o adversário mais difícil dessa sua primeira fase, né? No primeiro jogo você já pega uma seleção pedreira, você tinha necessidade de tentar ganhar o jogo. E aí ele deixa lá o Igor Thiago, que não fez uma pressão, que não fez uma parede para alguém chegar chutando, que não fez uma falta, que não fez uma jogada individual, não fez um pivô. A seleção brasileira perdia todas as segundas bolas que o jogo oferecia. Escanteio para o Brasil era cobrado, tiravam a primeira bola da área, ao invés de o Casemiro dar um combate, buscar a segunda bola para a gente conseguir levar mais perigo, não. Marrocos saía com a bola limpa, saía com a bola com muita velocidade, como eu deixei claro no vídeo anterior. Eles saíram com muita velocidade, com bola nas costas. Acabamos tendo aí o principal volante do mundo, quem sabe, atualmente é amarelado. Tivemos um zagueiro amarelado que era o Ibañez, que também não foi substituído em tempo hábil. O Ancelotti demorou muito para fazer as substituições. Cara, se eu sou o técnico do Brasil, você precisa, é o jogo mais difícil da fase de grupos. Você precisa pontuar e você vai meter o Igor, vai deixar o Igor Thiago isolado lá. Não, cara. Faz a substituição, faz a troca, põe o Matheus Cunha para dar dinamismo no jogo, põe o Matheus Cunha para ele tentar incomodar, e aí colocou com quase 15 minutos do segundo tempo, para o Igor Thiago ter sido substituído no intervalo. E para piorar, para além das perdas de meio campo, eu notei isso durante o jogo inteiro, inclusive com as pessoas que assistiam comigo, eu não cansava de falar. A seleção brasileira não tinha aproximação entre o meio campo e o campo de ataque. Não havia elo, não havia tabela, não havia aproximação, não havia aproximação do Vinícius Júnior, não havia aproximação do Matheus Cunha, depois que ele entrou. Tá me dando raiva já, só de lembrar. O Casemiro não conseguiu destruir uma jogada, toda a bola que ia nas costas de Casemiro, de Bruno Guimarães, as bolas passavam e não havia falta. E eu avisei aqui, a bola não pode passar no meio campo com a equipe do Marrocos, é uma equipe muito rápida. E aí o jogo acabou empatado, você pensa, Matheus, pelo menos fizemos um ponto, agora teremos 2 jogos aí mais tranquilos. Não, cara, esse jogo, ele era para ter sido mais disputado, e eu enxergo nessa seleção brasileira muito mais problemas do que soluções, porque para o Marrocos estava fechado, o Marrocos estava muito compacto, a marcação de Marrocos para a equipe brasileira estava muito bem feita. Você teve ali uma escapada do Vinícius Júnior que gerou o gol, inclusive um gol muito bonito, um gol que mostra o Vinícius Júnior que nós queremos na seleção brasileira. No entanto, o restante da seleção não acompanhou. Inclusive, o Vinícius Júnior cometeu erros que eu falei aqui que ele ia cometer, né? Os erros de passe no meio-campo custaram muitas chances. O Igor Thiago não apareceu no jogo uma única vez, não fez uma única parede, não deu um bote certo, porque por que o Igor Thiago estava ali? Fazer pressão alta e tentar pegar a equipe de Marrocos de calça curta. No entanto, você tinha muitas escapadas, o toque de bola de Marrocos estava muito bem feito, muito bem organizado. Você tinha também a falta de participação no meio-campo da seleção brasileira, né? O Ibañez jogou muito mal, tá? O Ibañez fez uma partida tenebrosa, mas não supera a partida do nosso querido Lucas Paquetá. Ele errou tudo que ele tentou no jogo, desde passes simples, passes de meio metro, a tentativas de inversão de jogada, a tentativas de combate corpo a corpo, que o Lucas Paquetá já não tem, mas nesse jogo ele deixou muito a desejar. Então, assim, é uma situação preocupante no quesito plano de jogo, tá? O Brasil não conseguiu executar o plano de jogo, inclusive eu não
não tive a dimensão do que o Carlo Ancelotti queria. Eu não sabia se ele queria projeção rápida contra Marrocos para ficar um jogo 50-50, 50-50, um jogo de velocidade, porque não aconteceu. Eu também não sabia se ele queria proteger a zaga, né? Quando você tem Ibañez, Casemiro, e depois que o Casemiro sai e o Ancelotti disse que foi por causa do amarelo, não foi por causa da partida horrorosa de que estavam fazendo, a gente fica preocupado, porque quais são as alternativas, né? O empate é bem-vindo para a seleção brasileira empatar em estreia de Copa do Mundo, não. Mas se o jogo fosse para ser justo, Marrocos tinha que ter saído com a vitória. Então, para a seleção brasileira, esse empate foi uma vitória. Foi uma vitória porque era para a seleção de Marrocos ter saído vencedora desse jogo. Agora é a gente aguardar para saber como é que vai se desenrolar os próximos capítulos. O pessoal também falou assim, não, e aí mostraram o Ronaldo na transmissão, não, porque vamos colocar o Ronaldo para jogar. Cara, essa questão de falta de identidade dessa seleção brasileira me assusta muito. Vamos ver aí como é que o Carlo Ancelotti vai ajustar essa seleção brasileira. A gente precisa, e colocou o Danilo também no segundo tempo na tentativa aí de conseguir mais qualidade no toque de bola, mas a gente precisava nesse jogo especificamente de um meio-campo protetor, né? Por que não começar, porque ele começou com o Casemiro e com o Bruno Guimarães, por que ele não começou com o Casemiro e Fabinho? Porque Marrocos é uma seleção muito rápida, precisávamos de defesa, né, de proteção no meio campo e a gente não teve. Fizemos o primeiro gol, né, o que deixou a gente muito animado, mas aí depois do empate, a seleção brasileira estava muito perdida dentro de campo. Eu acho que o pessoal sentiu o primeiro jogo, né? Marquinhos também não fez um jogo legal, Gabriel Magalhães também não fez. A seleção brasileira, Vinícius Júnior, apesar do gol feito, inclusive um gol muito bom e muito característico do Vinícius Júnior, que é cortando da esquerda para dentro e chutando colocado, fazendo um golaço, um gol com muita força, né? Bom, o vídeo é esse, o primeiro jogo da seleção brasileira. Eu esperava, eu tinha dito 2-1, tá? Mas foi um empate com gosto de derrota. Graças a Deus temos um ponto aí disponível. Agora é fazermos os ajustes no meio campo, fazemos ajustes na transição e, pelo amor de Deus, coloque o Igor Thiago apenas no segundo tempo. Bom, o vídeo é este, para falarmos um pouquinho aqui sobre a estreia da seleção brasileira, né? A seleção pentacampeã mundial, que foi o jogo mais difícil também. É muito provável que os outros dois, e eu espero, Jesus me ouça, que a gente ganhe os próximos jogos e se classifique em primeiro do grupo, né? Ainda, mas o Brasil precisa obrigatoriamente vencer os 2 próximos jogos para não termos complicações. Bom, o vídeo é esse, eu espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo o que você achou desse primeiro jogo da seleção brasileira, quais foram as suas impressões. E deixando claro aqui, eu não fiz vídeo ontem porque ontem eu tava com familiares e todo mundo tava muito eufórico, e aí o debate acabou entrando em questões. Porque se fosse antigamente, se fosse atualmente, eu não ia conseguir trazer um vídeo para vocês com qualidade. Bom, a análise do primeiro jogo é essa. O Brasil foi muito mal, tá? Para você que o empate foi suficiente, né? A equipe de Marrocos é uma equipe muito boa, sim, você tem razão, eu disse isso aqui nesse canal, mas é muito mais um sinal de alerta para o Carlo Ancelotti, para ele tentar resolver os problemas do meio-campo, e também para a nossa seleção, de que não vai ser qualquer um que vai conseguir passar, não vai ser qualquer jogo que vai ser baba, não. Vídeo é este, espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço, até a próxima. Vai Brasil, ainda dá, hein? Copa do Mundo dá para passar em primeiro do grupo? Talvez não, mas em segundo dá. Um abraço, até a próxima. Fui.